Ora, boa noite para quem está em Portugal, boa tarde aqui nos Estados Unidos. Bem-vindo, Mister Fernando Valente. Antes de mais, obrigado por ter aceito o convite. Agradeço mesmo muito. Vamos começar com qual é a principal diferença entre trabalhar numa equipa de formação e numa equipa sénior? Muda muito a metodologia de treino? Para já, boa noite, Walter, obrigado pelo convite, principalmente quando estás tão longe, por isso é sempre um prazer partilhar e passar, pelo menos, ou partilhar com gente, né, de outros contextos, por isso agradecer-te por isso. Em relação à tua pergunta, nós todos sabemos que há diferenças, não é? Entre aquilo que é a formação e o rendimento, não é? Porque o período de construção de um plano de formação, portanto, não é? Para um jovem futebolista, não é? É prepará-lo para ele depois entrar, portanto, naquilo que nós chamamos o alto rendimento ou rendimento. Por isso, a principal diferença é essencialmente, pronto, as valências que são necessárias, não é? Para ir construindo um jovem jogador, não é? E dependendo dos anos em que ele começa a jogar, a gente sabe que em função da idade os conteúdos também são diferentes, não é? Portanto, e até ele chegar depois a um patamar que pode ser entre, sei lá, 16, 17, 18 anos, pronto, já começarmos a prepará-lo para o alto rendimento, onde aí, pronto, os objetivos, não é? Já são outros, e onde eu acho que, pronto, aquilo que eu chamo a bagagem futebolística, não é? Portanto, tudo aquilo que envolve, não é? A formação tem a ver com ele ir preparado para enquadrar vários contextos, lidar com vários treinadores, portanto, e estar preparado para fazer uma carreira, se depois, pronto, for evidenciando qualidades e potencial e mentalidade, essencialmente, para chegar a esse patamar. Portanto, eu penso que é um bocadinho por aí que as coisas deverão seguir. Qual foi o escalão mais jovem que treinou enquanto treinador? Eu já treinei, sabes, eu já treinei todos os escalões, não é? As pessoas, é lógico que eu já sou um jovem com alguma idade, não é? Costumo dizer que fazer anos é um facto, mas envelhecer é uma opção. E eu já fiz tudo na vida, portanto, eu já, não é? Criei uma escola de futebol lá na minha cidade, em Paredes, onde nós começámos a lidar, quando todas as equipas ou clubes já começavam com uns 6 anos, nós começámos com uns 4, não é? Portanto, os miúdos começarem a ter alguma autonomia, não é? Nós ajudá-los para eles também a irem ganhando essa autonomia também, não é? E a começarem a lidar com o convívio, com os colegas, e depois por aí acima, portanto, estive envolvido, portanto, como coordenador técnico, e depois, pronto, como treinador já noutros patamares, mais com júniores, portanto, os mais velhos, não é? Nessa primeira fase da minha carreira, mas depois, como coordenador técnico, portanto, tipo por dentro daquilo que seria minimamente, não é? O processo de formação desde uma criança, não é? Até porque tive a felicidade, portanto, comecei, eu tenho 2 filhos que jogam, portanto, foi numa fase onde a minha carreira estava de futebol, portanto, o treinador estava a começar e pronto, tive a oportunidade também de seguir os meus filhos e quando eles começaram a praticar já eu era treinador. Chegou a treinar algum deles? Diz? Chegou a treinar algum deles? Cheguei, olha, por acaso é uma história muito curiosa, sabes, porque eu em 2013, 14 foi a minha primeira experiência, portanto estamos a falar há 8 anos, 9 anos, portanto no futebol profissional, no Desportivo das Aves. O meu filho mais velho, o Zé, estava precisamente a acabar a sua formação no Pasto Ferreira, com o Paulo Fonseca, e o curioso é que no ano em que eu me estreio, portanto em que chego ao Desportivo das Aves, tinha acabado de assinar o contrato e o Aves perguntou pelo meu filho, não é? O meu filho nessa altura estava com 17, a fazer 18 anos, disse, olha, o meu filho está em Pasto Ferreira, possivelmente irá continuar lá ou não, só que a ligação do Paulo Fonseca com a gente das Aves, nomeadamente com o diretor esportivo que me foi buscar, neste momento é o Dr. Marco Abreu, portanto, que até é o empresário do Paulo Fonseca, mas o Paulo fala muito bem do seu filho e tal, sei lá, você podia trazê-lo cá, isto não é muito fácil, não é? O pai treinar o filho, pá, não é bem aquilo que nem é bom para mim, nem é bom para ele, pronto. Só que eles existiram e eu também achei, pronto, não ia, não é? Portanto, tinha que saber separar as coisas. O meu filho veio lá para estar lá a fazer uns treinos connosco, mas no final do segundo treino eles
quase que me obrigaram a assinar com eles, ao mesmo tenha paciência, pronto, e assinaram com ele 3 anos, e ele depois, pronto, lidou comigo, não é? Esse primeiro ano de sénior dele, lá no Esportivo das Aves, portanto, na segunda liga, quase que subíamos divisão nesse ano, e pronto, não foi fácil, mas também não foi difícil, mas felizmente correu bem, não correu tão bem para ele, pronto, porque, como sabem, nestas circunstâncias, na hora de decidir, só que também deixa-me confessar, a pressão era tanta, mesmo dos colegas e da direção e a tua massa associativa, que eu sempre que o punha a jogar era festa, e ele sempre cumpriu, pronto, ele tinha realmente talento, mas as circunstâncias, o contexto é que nem sempre me permitiam que eu tomasse a decisão de o meter. Mas acabou tudo bem e ele continuou a carreira dele depois, entretanto eu saí de lá, ele continuou lá, depois ainda roubaram mais 10 anos, portanto foi sinal de que realmente a competência dele e o talento dele serviu para se continuar a impor no clube. Ele incentivou, de certeza, a assinar pelo Estoril. Já foi uma tanto, mas desculpa, Valdo, quem, ele ou eu? Porque ele também jogou Ele. Sim, ele já foi, pronto. O meu filho, sabes, eu tenho uma dificuldade em falar nisso, mas integrando o meu filho no conceito dos criativos que há no futebol, portanto, os criativos no futebol neste momento, são uma espécie em vias de extinção, né? Portanto, nós andamos a ver, já anda a ver se os consegue, não é? Se os consegue abafar. Portanto, e quem me conhece sabe que sempre me insurgi contra essa visão do jogo, e eu recuso-me a aceitá-la, e tenho lutado muito por ela, porque eu acho que o futebol tem que ser criatividade, não é? Mas só quando aperta, não é? Em alguns contextos, só quando as coisas apertam é que metem os criativos. Portanto, eu sou muito contra isso. Agora, pronto, não há dúvida que é o papel dos criativos, cada vez há mais dificuldades em aceitá-los, e ele acabou por sair de Portugal e foi para o Chipre, e depois meteu-se a pandemia, e no regresso é que o Estoril foi logo uma das primeiras prioridades, foi buscá-lo, e ele foi muito feliz. Foi feliz nas Aves, que também subiram à primeira liga, e depois foi feliz no Estoril, porque realmente é um clube especial, é um clube diferente, onde ele, portanto, o que mais me orgulha foi a marca que ele deixou, porque quando cheguei eu cá também, o que me falavam dele, não só pelo aspecto futebolístico, mas essencialmente como pessoa, que é aquilo que a mim me interessava, deixou-me muito orgulhoso, porque realmente é alguém que sabe influenciar e que sabe estar, e que realmente deixou uma marca nas pessoas. Portanto, agora está num percurso, agora está na Indonésia, está a viver outra aventura que é indescritível, mas pronto, é o caminho dele, e eu vou procurar fazer o meu também aqui no Estoril. Exatamente. Já por falar em criativos, o Vasco Seabra, eu ouvi o Vasco Seabra na quarentena da bola, e ele dizia que realmente os criativos é uma espécie em via de extinção. Não acha que isso pode ser uma consequência da nossa cultura? Hoje em dia as crianças passam muito tempo em casa, não há aquele futebol de rua quase como havia antigamente. Sim, decididamente as coisas mudaram, o contexto mudou, não é muito, naquilo que é realmente o desenvolvimento motor até dos miúdos. Eu às vezes, porque tive a felicidade também, pronto, a vida tem-me surpreendido, nomeadamente tanto de futebol, com experiências que eu só tenho a agradecer, portanto sou muito grato àquilo que o futebol me tem dado. Eu estive na China e estive na Ucrânia, e vejo talento em todo lado. Não há dúvida nenhuma que os contextos, como acabaste de dizer, são difíceis, porque hoje não há tanta liberdade, não há tantos espaços, portanto os espaços foram substituídos por academias, dentro dos clubes, portanto, com outras condições, só que as academias não é propriamente aquilo que era a rua, não é muito diferente. Portanto, o treinador dentro da academia estraga tudo, portanto é a opinião que eu tenho, portanto, no desenvolvimento das crianças. E pronto, e eu acho que isso de certa maneira também pode influenciar, não é? Agora, há depois um lado que eu não sei se poderá ser genético ou não acredito muito nisto. Eu acho que concordo com o Dr. Júlio Garganta, que diz que o talento constrói-se, não é? Portanto, nós dizemos que ele tem que ser inato, não, o talento constrói-se e é desenvolvido, temos que desenvolver. Agora, não há dúvida nenhuma que, se os contextos e as ideias essencialmente forem realmente darem alguma liberdade, não é? Ao jogador, portanto, ele irá ter realmente uma exercitação mental, essencialmente, não é, criativa, diferente, se o obrigarmos a cumprir com o plano do treinador.
que no fundo é aquilo que a gente vê, cumprimos o plano de jogo, tínhamos um plano para este jogo, portanto, nós ainda achamos, os treinadores, que há planos para o jogo, conseguimos planear, ter um plano para o jogo, quando o jogo isso é impossível, mas isso é um descargo de consciência, não é? O Paco Cerulo diz que isso, ninguém consegue isso. Agora, podemos conjecturar, talvez, que possa acontecer algumas coisas, não é? Alguns padrões, algumas regularidades, mas estamos longe de imaginar aquilo que o jogo em si nos pode dar, porque o jogo é incontrolável e o jogo é dos jogadores, e os jogadores é que têm que, efetivamente, depois ter essa capacidade, em função de tudo aquilo que é a construção dele e as vivências deles e os contextos e aquilo que lhe permitiram fazer, ele depois acrescentar ao jogo, portanto, no contexto onde se estiver. Por isso penso que realmente a rua e a criatividade estiveram sempre ligadas, não é? Pela liberdade, mais pela liberdade, por aquilo que representava, não é? Na construção de um jogo tinha sempre duas balizas, não é? Tinha um espaço, tinha adversários, não é? Agora se era 1 contra 1, 2 contra 2, se era as balizas eram 2 pedras ou 2 livros, pronto, e isso é que realmente depois envolvia e desenvolvia o plano criativo dos miúdos. E mesmo falando das academias, eu trabalho para uma academia inglesa aqui nos Estados Unidos e é muito o passa a bola, passa a bola, passa a bola. E nós, quando trabalhamos com crianças, há que dar liberdade, eles têm que saber receber uma bola, têm que saber driblar uma bola. Agora, se a gente vai forçar a criança sempre a fazer um passo, sempre a fazer um passo, vai chegar aquele momento que ele está num para um, ele não vai saber driblar porque ele teve quase a formação toda dele a só passar a bola. Absolutamente. Absolutamente, por isso é que o desenvolvimento, o espaço lúdico de recreação, não é? Tem que existir, não é? Por isso é que agora em muitos países e em algumas federações acabaram com as competições até aos 10 ou 12 anos, deixou de haver competições, não é? Portanto, para haver encontros onde os miúdos têm liberdade, mas eu, pela minha experiência, por tudo aquilo que vivi, é sempre muito complicado. Tu também deves saber na tua realidade, porque desde que tem alguém a tomar conta dos miúdos, não é? E a grande questão que eu ponho normalmente sobre quem avalia o treinador da formação é muito complicado, porque o pai vai colocar o miúdo na academia, vai ver os treinos, não é? Se o treinador não puser o filho ali a fazer qualquer coisa, ele vai dizer que o treinador não percebe nada, não é? E o treinador, não fazendo nada, está a fazer uma grande coisa. Não é? Portanto, em alguns contextos, pelo menos até aos 10 anos, penso eu, portanto, só que realmente não é preciso justificar as mensalidades e todos os contextos que os meus levam, então há que educá-los, há que treiná-los, não é? É preciso ensiná-los, não é? Portanto, e aqui o professor Vitor Frade diz uma coisa que eu concordo: o futebol não se ensina, o futebol aprende-se, não é? Portanto, mas infelizmente já é uma discussão que eu já dou por vencida, não é? Porque não, é muito complicado, porque nós, as estruturas e mesmo governamentais, tudo aquilo que envolve o desporto, não está preparado para valorizar o papel do treinador da formação, não é? Aqui em Portugal os treinadores trabalham a troco de nada, em algumas idades, não é? Por uma questão, ou porque estão a estagiar, ou porque isto ou por aquilo, e depois quando começam a subir de escalão é a troco de muito pouco, nem dá para as despesas muitas vezes, portanto, essa é a triste realidade. Por isso é que eu tenho sempre muito cuidado em reconhecer esse trabalho, porque passei por ele, não é? Porque quantos treinadores, ou melhor, quantos jogadores de alto nível, não é? Que chegaram ao topo, não é? Mas que foi preciso algumas pessoas que nem sequer aparecem, não é? Ir buscá-los ao treino, ir levá-los, treiná-los, dar-lhes banho, dar-lhes as esteiras e tudo mais. Só que essas pessoas não aparecem, e essas é que são realmente os verdadeiros heróis naquilo que é a construção, não é? De uma futura mentalidade, de uma futura personalidade, de uma criança que quer jogar futebol. Porque, no fundo, e isso é muito, para mim, eu sempre disse isso é muito sério. Portanto, eu agradeci sempre às pessoas que me ajudaram a criar os meus filhos, não é? Portanto, entregar os meus filhos a quem não tem competência, não é? Ou quem realmente não é valorizado ou não está preparado para saber lidar com a parte pedagógica, não é? Da formação de uma criança, é uma coisa de uma responsabilidade muito grande, não é? Portanto, e nós não valorizamos isso. Já para não falar depois, pronto, claro, depois todo o esforço e toda a entrega, não é? Que é a troco de nada, portanto, que realmente essas pessoas fazem para que os miúdos cresçam. Por isso, infelizmente deves saber, hoje há um controle muito grande, há números, não é? As estruturas baseiam-se em números, e tu estás nos Estados Unidos, sabes que os números, eles começam a medir os miúdos, como se isso fosse importante, e começam a dar outras coisas que no fundo perdem aquilo que estávamos a falar, que é o mais importante, que é realmente o prazer, não é?
daquilo que o jogo lhes dá e para depois desenvolverem o tal espírito criativo. Que até próprios pais veem as crianças como um fator quase de sustentabilidade também. Muitas Sim, vezes. por um lado. Por outro lado, são aquilo que eles não foram, querem que os filhos sejam. Não é? Exatamente. Por acaso, um dos pais de um jogador meu, ele é da Nigéria e vive aqui há muitos anos, e ele diz-me: eu tentei ser jogador, não consegui, mas ele é que vai seguir o rumo dele, ele é que vai decidir o que é que ele quer. Mas nem todo mundo pensa assim. Eu acho que é quase Sim, uma exceção. Eu acho que hoje há realmente uma lacuna muito grande na perspectiva daquilo porque é uma coisa que nos últimos anos eu tenho me ligado a outras áreas, portanto, que me ajudam de certa maneira a saber lidar com pessoas, e a parentalidade consciente, não é? Portanto, que é uma área de desenvolvimento pessoal, tanto ligada essencialmente às crianças, defende que toda a criança, não é, tem uma personalidade, não é? E sabe decidir, e sabe, não é? E nós vamos orientando e vamos forçando a que eles decidam em função da nossa visão das coisas, mas não é deles, não é? Nós queremos que eles comam, nós queremos que eles descansem, nós queremos que eles estejam quietos, porque dá-nos jeito, não é? Dá jeito, a gente... Agora, eles têm uma personalidade, nós muitas vezes não respeitamos essa personalidade, não é? E não o deixamos desenvolver, e ele é obrigado a comer a sopa, porquê? Ele um dia vai descobrir que a sopa que é boa e vai começar a comê-la, não? Não é por comer a sopa ou deixar de comer a sopa que vai deixar de se desenvolver. Mas nós temos essas crenças, não é? E pronto, depois há por aí fora um sem número realmente de crenças limitadoras, não é? Que não ajudam nada ao desenvolvimento da criança. Mas isso, lá está, são discussões sem fim, porque cada criança é uma personalidade, cada pai é uma personalidade e todos temos visões diferentes daquilo que é formar os nossos filhos ou criar os nossos filhos. Na formação, há alguma idade ideal para começar a introduzir aquela vontade de ganhar? Ou não existe isso? Olha, eu não sei se isto pode chocar um pouco, mas há uma coisa que para mim está inerente ao jogo, não é? Portanto, que é o ganhar, em qualquer contexto, não é? Desde os 4 anos ou assim, o miúdo que marca um golo fica com uma euforia, não é? Portanto, eles querem todos marcar um golo, porque a sensação, não é, do ganhar, a autoestima eleva-se, não é? O prazer aumenta, não é? E isso é realmente uma coisa que para mim está sempre inerente, não é? Portanto, joga-se e treina-se sempre para ganhar. Agora, não é importante ganhar sempre, não é? Agora, ter a vontade de ganhar, não é? Isto está inerente, isso é... E eu, aliás, sou um crítico e já ouvi uma frase que me deixou realmente até muito, muito, muito entusiasmado também, porque gostei muito, porque eu estou farto de ganhadores natos, não é? Eu estou farto de ganhadores natos. Se perguntarem o que é que é ganhar, mas estamos a falar de quê? Estamos a falar do resultado de um jogo, porque se eu der o meu máximo, não é? A jogar e o adversário ganhou-me, pronto, ele ganhou-me pelo resultado, mas não me ganhou pela minha vontade, não me ganhou por aquilo que eu quis dar. E depois há outras coisas, não é? Às vezes saber perder também é saber ganhar, não é? Depois, mas isto, agora, no contexto realmente que me perguntas, eu penso que isto está inerente. Agora, não podemos tornar o ganhar a coisa mais importante. Não é? Isso é que eu acho que está errado. Portanto, fazer tudo para ganhar, os miúdos mesmo sem ninguém à volta gostam de ganhar. Se forem para a escola, escolhem os melhores porque querem ganhar, não é? Portanto, e os mais fracos vão para a baliza ou jogam, portanto, não é? Eles têm essa capacidade de liderança, porque realmente o ganhar está. Agora, o mais importante não é ganhar, mas jogar para ganhar é uma coisa que eu acho que tem que ser, que não é preciso ninguém insistir. Não é preciso ninguém insistir, porque os miúdos sabem muito bem, não é? O que é que têm que fazer, né, para sentirem aquela sensação, não é, de marcar um golo e essa alegria, portanto, não é, como prémio de tudo o que fizer. Portanto, esta é um bocadinho a minha opinião, e penso que é preciso perceber noutros contextos, não é? Como é que eu vou ganhar mais vezes, como é que eu vou formar também para depois podermos ganhar, não é? E isso é que depois já não está ao alcance de todos. Portanto, já requer outras coisas, não é? Porque ganhar mais vezes, não é? Obriga a outro tipo não é? de competências, não é? Que efetivamente elas têm que ser desenvolvidas. Mas, é como eu digo, para mim o ganhar está sempre inerente à formação de qualquer pessoa, porque ninguém faz nada para perder, não é? Agora, não é obrigatório, não temos que ganhar todos. Eu costumo dizer, se um campeonato dos melhores do mundo tiver 20 Guardiolas, um vai ser campeão e 4 vão ser divisão, não é? Portanto,
é preciso perceber o contexto. Exatamente. Só um pode ganhar. Imagino que na China, e talvez na Ucrânia tenha acontecido. Aqui, num grupo de trabalho, eu facilmente identifico 2 ou 3 jogadores acima da média. Como é que é trabalhar com um grupo tão reduzido de jogadores que estão acima do nível? Incorpora todo mundo no mesmo exercício? Como é que faz? Bem, mesmo aí, eu não sei que idades é que estamos a falar, não é? Eu trabalho entre 5 a 12. 5 a 12. Pronto, o que nós sabemos é que realmente ninguém consegue, nessa realidade e nesse contexto, não se consegue escolher um plantel. Não vamos escolher um plantel, vamos aceitar os miúdos conforme aquilo que eles são, não é? Portanto, e isso não há dúvida que obriga a alguma flexibilidade da parte do treinador, não é? Para perceber, não é? Dentro dos conteúdos e das propostas que vai dando aos jogadores para eles poderem se desenvolvendo, não é? Com jogos, com o quê? Portanto, saberem em determinados momentos, não é? O que é reajustável, não é? para aquele contexto. Não é? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se eu em algumas situações começo a ter um grupo que se destaca pela sua qualidade, não é? Eu com certeza irei propor um determinado tipo de trabalho com um cariz técnico mais elevado, não? Mas tenho outros miúdos que são mais limitados, com certeza em alguns exercícios, em alguns contextos, não é? Nós vamos colocá-los a jogarem juntos porque é uma maneira deles não se sentirem tão absolutamente, portanto, ou de um lado ou do outro. Portanto, eu acho que tem que haver aqui algum equilíbrio, não é? Portanto, percebemos que realmente uns precisam de algumas coisas, outros precisam de outras. Numa realidade de clube, de preparação de jogadores, não é? O que nós fazemos, portanto, em vários contextos, é que quando os miúdos realmente se distanciam, não é? Pela qualidade e pelo talento que têm dos outros, vão sendo colocados em patamares acima, com mais velhos, para que depois o contexto seja mais desafiante para eles, não é? Portanto, e para também os ajudar a crescerem mais. O miúdo também tem muita qualidade, se está envolvido com miúdos que não têm qualidade, portanto, também é de certa maneira desmotivador e pronto, e é preciso. Portanto, Walter, acho que tem que haver aqui um equilíbrio, não é? No sentido de perceber, porque isto é muito não é fácil de responder, porque depende de muitas coisas, de muitos contextos, de o que é possível fazer, o que não é possível fazer, porque se tiveres um grupo de 20, tiveres 2 ou 3 que são bons, não é fácil, não é? Os 2 ou 3 lidarem com os outros, mas também não é fácil pôr os 3 ao lado, não é? A jogarem entre eles. Portanto, não sei, portanto, há sempre aqui, eu penso que você estás a perceber aquilo que eu quero dizer, Sim. não há dúvida que tem que haver aqui alguma diferença, não é? Em determinados contextos e em determinados exercícios, em determinados momentos, portanto, isso depois é o O treinador. objetivo é manter os melhores motivados e os que não são tão bons que não fiquem frustrados. Também motivados. Também. Atualmente, acho que às vezes os principais clubes olham muito para a formação como quase uma salvação. Quando a época está mal, vamos buscar miúdos à formação. Quando a época está no início, esquece um pouquinho. E temos, acho que, um pouquinho o exemplo do Benfica. Na parte final da época passada, com o Nelson Veríssimo, houve muita aposta na formação, porque a época basicamente estava perdida. E este ano, tal como eu já imaginava, há ali muito pouca gente vai ter espaço naquela equipa. A formação atualmente é bem trabalhada em Portugal. Olha, Walter, É dada a oportunidade suficiente aos jovens. eu sabes, sou um bocado crítico sobre o processo de formação em Portugal, não é? Essencialmente depois também pela qualidade do jogo que se joga em Portugal. Aliás, eu costumo dizer que eu acho que o nível do jogador português está muito acima do nível do jogo que se joga em Portugal. Digo sempre isto. Os jogadores portugueses vão para outros contextos e fazem, não é? E jogam de outras maneiras e evidenciam potencial muito grande. Portanto, eu acho que há realmente aqui algumas incongruências no plano de formação em Portugal. E não há dúvida nenhuma que aquilo que está a dizer é que todos os clubes sabem que têm que investir na formação e há realmente clubes determinados a isso, não é? Agora temos que perceber, não é, quais são os contextos, não é, e quais são os objetivos do clube. Não há dúvida nenhuma que, falaste no caso do Benfica, o Benfica é um caso que realmente pode servir de exemplo. Portanto, há uns anos atrás, quando tomaram decisões que efetivamente foram importantes, não é? Para se perceber que todo um investimento estava a ser feito no âmbito da formação e de condições, portanto, com as academias,
que seria, entre aspas, uma possível fábrica, não é? De talentos, e eles depois teriam que ter espaço, não é? Portanto, isto tem a ver com a visão estratégica do clube, para que depois aparecesse todos os anos espaço para um ou dois, portanto, que realmente pudesse também, o clube pudesse rentabilizar. Agora, a maneira como as coisas são feitas, não há dúvida nenhuma que nos últimos anos as dificuldades financeiras de alguns clubes, não é? Porque não podiam investir, portanto, viraram-se mais para a formação. E ainda bem, porque afinal descobriram, não é, que metendo os miúdos a jogar, eles têm competência, não é? E acabaram por fazer grandes negócios. Portanto, eu acho que os clubes, todos eles, de certa maneira, tiveram alguns benefícios com isso. Agora, muitas vezes, o que aconteceu também, com muitos casos, era que alguns apareceram só por uma questão de dizer, nós vamos lançar miúdos, e depois eles desapareceram e nunca mais apareceram. Portanto, aqui eu penso que o lançamento dos jovens na equipa principal tem que ser consistente, não é? Tem que ser nivelado de maneira a que eles percebam, não é? Que estão ali e que as oportunidades vão aparecer, mas eles também têm que ser competentes. Tudo o que está para trás da preparação, não é? Para eles serem mais competentes, portanto, é que eu ponho as minhas reservas em algumas situações, não é? Daquilo que eu entendo que às vezes são os conceitos básicos do jogo, que eu acho que é uma coisa que é uma lacuna muito grande nos treinadores de formação e depois nos jogadores, quando chegam a outros patamares. Agora, não há dúvida que neste momento as dificuldades permitiram tanto Porto como Sporting como Benfica, e nomeadamente Braga, não é? Braga parece-me que é o clube mais equilibrado, não é? Em termos daquilo que é o projeto esportivo, portanto, e os seus objetivos, porque lá está, e penso que o Braga não tem com pouco consegue ficar sempre em quarto, não é? Portanto, e permite fazer bons negócios porque realmente investe, não é? Porque não chega aos três de cima e está substancialmente distante dos outros de baixo, não é? Portanto, aquilo que podia fazer mais frente ao Guimarães, mas o Guimarães também está pronto. Este contexto é um contexto que permite, não é? Aos clubes darem algum espaço à formação. Só que depois mete-se a questão do ganhar, não é? De ser importante também a luta pelos títulos, não é? E não há dúvida nenhuma, quando nós achamos, e aquilo que tem acontecido nos últimos anos, realmente o Porto, não é? Tem realmente marcado a diferença pela maneira como o Sérgio Conceição tem conseguido desenvolver alguns jovens, mas da maneira como tem conseguido ganhar campeonatos, não é? Pronto, realmente projetou também alguns jovens, eles foram tirando rendimentos. Mas o Benfica, começando a perder espaço, percebe que o Benfica também tem que ganhar, também tem que lutar para ser campeão. Tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que é o investimento para recuperar títulos e depois aquilo que é também, não é, um investimento na formação para fazer dinheiro. Portanto, tem que haver sempre aqui um equilíbrio que eu acho que nos grandes clubes é fundamental. Acha que o atual modelo competitivo da formação é o mais ajustado? Assim, eu acho que têm sido feitos reajustamentos e eu penso que tem que destacar aqui o Coceiro, não é? Portanto, que está na Federação, portanto, e que realmente tem feito um trabalho muito interessante, porque além de toda uma experiência que ele tem e de treinador também, portanto, e de gestor, tem introduzido algumas coisas que eu acho que são interessantes. Portanto, a criação da terceira liga, a criação do campeonato de revelação, portanto, sub-23, não é? Portanto, foram realmente espaços competitivos que ajudam pelo menos a aumentar, não é? O espaço de visibilidade de jovens que realmente procuram o seu espaço. Portanto, nesse contexto acho que as coisas estão a evoluir. No outro contexto depois, há sempre diferenças porque aonde estiverem os grandes clubes, não é? Portanto, nós não temos realmente receitas para alguns, portanto, que permitam fazer campeonatos, é, nacionais logo, portanto, em algumas idades. Então, portanto, quando isso surge por zonas, não é? Portanto, e é isso que acontece, portanto, muita coisa é desenvolvida e é organizada em função de transportar o menos possível despesas, não é? E, portanto, as coisas vão se reajustando. Por isso, agora, quando chegam às fases finais, é quando as coisas depois ganham outro tipo de equilíbrio. Por isso, dizer que estão a ser feitos algumas, estão a pôr em prática algumas iniciativas que me parecem que são válidas no sentido de realmente fazer com que as coisas melhorem. Você foi para um Estoril com uma herança pesada. Não, eu percebo a pergunta, mas não há dúvida que
o Estoril é um dos clubes, não é? Portanto, abaixo, penso que dos 4 grandes, que efetivamente tem uma política, tem realmente feito um trabalho fantástico naquilo que é realmente o desenvolvimento de ideias e de jogadores, porque realmente vive muito da formação de jogadores. E nesta formação e pela maneira como e a visão estratégica que tem, portanto, permitiu-lhes também entrar neste campeonato de revelação, portanto, em 2 anos serem campeões. Portanto, fazerem a dobradinha. Não há dúvida nenhuma, como desafio de treinador irá ser pesado, portanto, mas eu não sinto isso porque já passou, dos jogadores que estavam, foram campeões e os contextos não têm nada a ver com aquilo que está agora, portanto não foi isso que me fez andar, nem é isso que me mete medo, também não sei se vou chegar ao fim, portanto estamos a ver, a herança é pesada, mas não sei se vou chegar ao fim e posso aguentar com ela, portanto, mas não é isso decididamente que me fez chegar aqui, o que me fez chegar aqui foram as pessoas, foram as ideias, e foi depois do desafio, não é? Portanto, eu também precisava de, não é, como tenho estado fora, portanto, e a minha intenção, a guerra na Ucrânia, de certa maneira, não é? Eu costumo dizer que rebentou, porque rebentou o termo das bombas, deixou-me, de certa maneira, deixou-me nos primeiros momentos angustiado, porque realmente o que está a passar lá aperta-me o coração, porque deixei lá muitos amigos, um país fantástico, portanto, e eu acho que em pleno... Qual foi a maior diferença de trabalhar entre trabalhar na Ucrânia e trabalhar em Portugal? A maior? Diferença. Desculpa. Olha, a diferença que eu quero destacar mais tinha a ver com, e é isso que eu, pronto, foi muito importante o convite do Estoril, como também foi importante o convite de Shakhtar. Portanto, aquilo que me fez chegar aqui ao Estoril e aquilo que me fez chegar essencialmente ao Shakhtar, e onde eu iria continuar, portanto, ligado, se não fosse a guerra, foram as ideias do clube. Portanto, eles foram à procura de alguém que se enquadrasse dentro daquilo que eles defendem como ideias para o clube. Portanto, um jogo apoiado, o presidente do Shakhtar investia muito no mercado brasileiro, porque gosta de um jogo bem jogado, gosta de ganhar, mas um jogo bem jogado, ligado, e quem me conhece sabe que eu sou um defensor desse tipo de jogo, portanto, do lado estético do jogo, e pronto, e só isso marca a diferença em todo lado. Portanto, as equipas que acrescentam um bocado de diferença pelo controle do jogo pela bola e têm um jogo ligado, esteticamente mais evoluído, mas que ganha também, não é? E que valoriza muito mais os jogadores do que os outros, porque o Shakhtar também tinha isso no mercado brasileiro como uma fonte de rendimento. Foi isso que realmente, portanto, entre um clube e outro me fez chegar. Agora, as grandes diferenças, pronto, aquilo que eu estava num clube realmente, o melhor clube da Ucrânia, portanto, apesar de estar deslocado de Donetsk, já estava fora daquilo, mas toda a envolvência, as pessoas foram realmente fantásticas, e eu neste momento, portanto, também tenho que o dizer, sinto-me de certa maneira agradecido também, porque vim encontrar também aqui no Estoril, essencialmente pessoas de uma capacidade e de uma atitude positiva e de uma entrega, coisas que realmente agora percebo aquilo que o meu filho sentiu aqui, como percebo porque é que o Estoril todos os anos desenvolve e vende jogadores, não é? Porque realmente as pessoas estão muito seguras, estão aqui para apoiar, para criar condições, dão boas condições, mas essencialmente a maneira de pensar. Portanto, aquilo que eu acho que marca a diferença de outros países são as ideias que se põem em prática para a prática de um determinado tipo de jogo. Portanto, eu nesse aspecto tenho sido felizado, porque foi o que me fez chegar à China quando o Luís Castro me convidou, foi o que me fez chegar à Ucrânia quando o Zé Boto, não é, que era um dos maiores scouts mundiais, me convidou para ir para lá, e pronto, neste momento também o Pedro Alves, que é alguém que eu já conhecia e que também sabe aquilo que eu defendo, portanto estou a tentar dar-me o melhor, independentemente da herança ser grande ou não. E a herança pior é a gente ficar em casa e não fazer nada, porque estou agradecido por estar com esta herança às costas. Ajudou a ir para a Ucrânia e trabalhar com o Luís Castro, ou era igual se fosse outro tipo de treinador? Desculpa, Walter, não... Se ajudou a ir para a Ucrânia juntamente com o Luís Castro, ou seria igual se fosse outro treinador? Olha, deixa-me dizer-te que a minha ida para a Ucrânia não teve a ver com o Luís Castro. A minha ida para a China teve a ver com o Luís Castro. O Luís Castro convidou-me, foi também um convite que me orgulhou muito, porque eu fiquei admirado que o Luís Castro estava a acabar de sair do Porto, tinha 500 treinadores para convidar, e às tantas mais até competentes do que eu. Mas eu já tinha desenvolvido uma marca, pronto, tinha muito a ver com aquilo que eu olhava para o jogo. Portanto, senti muito orgulhoso, só que o Luís Castro, nessa altura, não conseguiu ir porque o pai dele adoeceu, e ele acabou por ficar cá. Portanto, a equipa que ele escolheu foi, e depois substituiu só o diretor, mas ele não foi. A ida para a Ucrânia eu já estava decidida, estava preparado para ir com o Paulo Fonseca. Portanto, eu ia me juntar lá, portanto, o Zé Boto já me tinha convidado. Só que, entretanto, na altura em que as coisas estavam a acertar-se, o Paulo Fonseca acaba por sair e vai para Roma, e então quando aparece o Luís Castro. O Luís Castro é um amigo, pronto, que eu realmente, eu treinei a segunda equipa pela primeira, lidamos em contextos diferentes, não é? Porque
porque a minha ida para a Ucrânia tinha muito a ver com aproximar o estilo de jogo da academia com o estilo de jogo da primeira equipe, mas quando cheguei à academia, portanto, o diretor que estava na academia, que era um argentino, gente muito boa, o Jorge, que dizia que a diferença também estava nos brasileiros da equipe principal. Os brasileiros é que tornavam aquele estilo, não é, tanto diferente. Só que depois, com o desenvolvimento do meu trabalho, passado 3 meses, 2, 3 meses, começaram-se a perceber que afinal não era dos brasileiros, tinha a ver com ideias. Não é? Portanto, e o que aconteceu foi que no final do primeiro ano, portanto, acabaram por despedir o diretor que estava, renovaram o contrato de mais 2 anos, promover uma direita da academia para os sub-17, sub-19, sub-21, porque realmente implantámos ideias em que se aproximavam de um jogo ligado com aquilo que jogava a primeira equipe. E isto não teve interferência com aquilo que era o Luís Castro. O Luís Castro, portanto, estava numa realidade diferente, porque aquilo nós estávamos 40 km para um lado de Kiev e 40 km para o outro lado, portanto estávamos as duas separados. Agora, depois partilhámos ideias, partilhámos algumas coisas que depois fizeram realmente marca. Ele consegue ser campeão no primeiro ano, eu consigo ser campeão de sub-21 no primeiro ano, e depois, como diretor, fui campeão de sub-17, sub-19, e de sub-21 não fui, porque 5 jogadores estavam na primeira equipa, portanto tinham sido tirados pela potência, portanto, mas foi realmente fantástico. Surpreendeu a qualidade que encontrou na Ucrânia? Walter, eu fiquei apaixonado pela Ucrânia, eu fiquei apaixonado pelos jogadores. Estou neste momento até com alguns a pedir muito. Tenho um jogador que posso trazer para aqui para o Estoril, portanto neste momento eu olho para eles, para todo o talento que eu treinei, foi onde eu treinei mais talento, com miúdos que fantásticos, alguns estão nas seleções e estão nos Shakhtar, e alguns vão aparecer aí. E realmente eu tenho tido sorte porque realmente a Ucrânia permitiu-me pôr em prática uma série de ideias, mais uma vez, portanto, que é possível desde que nós consigamos influenciar positivamente os jogadores, mas não há dúvida nenhuma que a qualidade dos jogadores ucranianos, aquilo que eu encontrei, foi um prazer enorme, deixou-me extremamente realizado, por quanto eu os ajudei, pela marca que deixei, e pronto, e depois pelo projeto que ia continuar, porque eu ia treinar o Mariupol, portanto, que tem um protocolo com o Shakhtar, portanto, no sentido de dar seguimento a esse processo de formação, e eu ia para a primeira liga. Só que, pronto, infelizmente a guerra acabou com tudo isto. E pronto, neste momento continuo agora aqui à procura de talentos, também tenho aqui alguns no Estoril, portanto é onde eu me sinto bem, haja ou não haja talento, tem que haver pelo menos talento também do treinador para desenvolver talento. O Luís Castro diz uma coisa, para desenvolver talento é preciso treinadores que saibam desenvolver talento, e eu nesse aspecto tenho tido a sorte realmente de conseguir elevar o potencial. Não importa ter ovos se a gente não souber fazer uma omelete. Não é? É mais Sim, essencialmente. Agora, também é preciso ter alguma arte quando não temos os melhores ovos, mas porque queremos fazer uma omelete bem arranjadinha, não é? Portanto, é um bocado por aí que eu também tenho sido a minha vida. Ok, Mister, muito obrigado por ter aceito, por ter partilhado aqui os seus conhecimentos. Já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de o ouvir, e é sempre muito, muito bom, muito positivo, e é este tipo de pessoas que a gente precisa em Portugal. Para quem nos segue, para quem nos vai ouvir, subscrevam o canal. Próxima semana vamos ter o João Castro, um adepto do Sporting. Muito obrigado. Obrigado, Mister. Obrigado também, boa sorte, e divirtam-se com o futebol. Ganhando. É muito importante. Obrigado, Mister. Então, um abraço e obrigado e boa sorte.